Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira parte do nosso curso de formação da Pastoral do Povo da Rua, onde hoje a gente terá a primeira parte e na semana que vem a segunda parte. A primeira parte será sobre os princípios da pastoral e a segunda parte, semana que vem, sobre as diretrizes. Hoje é 12 de agosto de 2020 e o esquema do nosso curso será, primeiro, nós assistiremos um pequeno vídeo muito interessante, depois nós faremos a proclamação do Evangelho de Lucas, uma pequena reflexão, e em seguida iniciaremos o curso. Ao final, teremos um bate-papo, né, para dirimir dúvidas, né, perguntas, questionamentos, e espero que a gente tenha uma noite legal, uma noite bem proveitosa, que a gente saia daqui melhor do que chegou, tá bom? Então vamos assistir o vídeo aí do Waldo. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do Espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão, da fome e de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que tanto é shalom como salam. Perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Então, pessoal, uma grande perna, né? Nossa, essa semana, Dom Pedro vai fazer muita falta para nós, mas deixou muitas lições, né, para todos nós. Temos mais aí a Thaís, a Laurinha, o Marques, quem mais entrou? Tem o iPhone aí, a Márcia. Bom, nossa palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 37. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele, tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho.
Depois colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gastos a mais. Palavras da salvação. Essa passagem, né, parábola do bom samaritano, é o modelo, né, é o paradigma da nossa pastoral. Nós temos que agir assim. É assim que a gente tem que agir, né? E eu começo essa reflexão usando uma frase do Papa Francisco: da acolhida ao marginalizado que está ferido no corpo e de acolhida ao pecador que está ferido na alma, depende a nossa credibilidade como cristão. Então, se nós somos verdadeiramente cristãos, nós temos que agir como o samaritano, né? E o que é mais importante, né? O samaritano era um povo, né, que era odiado pelos judeus, né? E foi aquele que ajudou o judeu. Muitas vezes a gente não sai da igreja, mas não é cristão, né? Uma vez um padre me falou assim: a religião, eu concordo com ele, a religião é um caminho para se comunicar com Deus. Alguns não precisam, são os santos. A maioria precisa, somos nós. E tem outros que não adianta, né? Que não adianta a religião, que não tem jeito, né? A centralidade da misericórdia é a mensagem mais importante de Jesus, a mais importante mensagem que Jesus nos deixou, onde a opção pelos pobres é a função da igreja dos pobres, da nossa igreja. Nós temos que optar pelos pobres, né? Dom Pedro falava assim: quando você tiver dúvida do lado que tem que ficar, fique do lado dos pobres, né? A misericórdia se baseia no mandamento do amor, né? Que inclui amor até os inimigos, até os inimigos. E essa parábola é o modelo para a ação pastoral e a vivência do evangelho. Essa parábola deve ser um modelo da nossa pastoral. Amém? Se alguém quiser complementar com alguma palavra sobre esse evangelho, fique à vontade, rapidinho. Diácono, quer dar um toquezinho para complementar? É isso mesmo. Você planou muito bem, né? Esse evangelho é como uma orientação para essa pastoral, né? Para esse chamado que é a pastoral de rua, né? Então, cuidar do outro, né? Sem ver sem ver quem, né? Cuidar só pela misericórdia, cuidar porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, né? E esse amor que nós recebemos de Cristo, nós levamos até o pobre, né? Para que ele possa também sentir um pouco desse amor, dessa dignidade de ser amado por Deus, né? Às vezes ele é rejeitado por todos os lados, né? Por causa dos seus vícios, por causa dos seus pecados, seus erros, né? E nós precisamos ter esse olhar de misericórdia, porque é o olhar de misericórdia que Deus tem por nós, quando nós também erramos, quando nós também pecamos, quando nós também temos nossos erros, nossos pecados também. Então, o olhar que Deus olha para nós temos essa responsabilidade como cristãos de olhar para o pobre também. E só partilhando com vocês uma coisa que aconteceu essa semana, né? Na segunda-feira a gente foi distribuir os moletons, né, no mercado em São Vicente, e na segunda-feira um irmão de rua pediu para a gente arrumar um lugar para ele se tratar, né, da dependência química do álcool. Ficou seguindo a gente, pediu: pô, vocês vêm? Eu falei: calma que eu venho, fica tranquilo, você fica sempre por aqui? Aí hoje de manhã eu fui lá no mercado, encontrei o rapaz e marquei o horário à tarde e o local para ir buscá-lo.
Aí eu fui lá buscar, ele estava lá, levei lá para a casa de Assis, de São Vicente, que é uma casa que acolhe os irmãos de rua. Ficou lá. No meio do caminho, quando eu estava voltando para casa, o irmão lá da casa de Assis me ligou que ele estava querendo ir embora. Então, a gente não deve nunca desistir, porque isso acontece muito. Não é da primeira vez que a gente vai conseguir mudar a vida de uma pessoa que está na rua há muito tempo, né? Às vezes eles falam assim, eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim. Então, a gente não deve nunca desistir. Sempre a gente vai... Quer ajuda? Ajuda. Então, saí daqui, saí da ponta da praia, fui no mercado, levei lá em São Vicente. Antes de chegar em casa, ele foi embora. Mas não tem problema. Se ele quiser ajuda de novo, a gente leva ele de novo. Vamos direto para o nosso Pimenta. professor. Fala, querido. Não, é só para você, talvez, vale a pena, né? Destacar a presença do Darcy, né? Sim. Tem o Darcy, que está aqui, não está aparecendo a imagem dele. O Darcy é o coordenador nacional do Movimento Nacional da População de Rua. Já tivemos ele aqui, apareceu o Darcy aí. Já tivemos uma reunião virtual com ele aqui, muito produtiva, né, onde ele nos deu várias dicas de organização da população de rua. E temos também a Laurinha, que aqui está como Laureci, que é a coordenação local aqui, regional, do Movimento Nacional. Tá bom? Então, Darcy, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no meio da nossa aula. E podemos já ir para o professor Silvio, que a gente já está atrasado. Certo? Bom, pessoal, então a gente vai começar. Será que estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sim, sim. Ótimo. Tá? Então, eu sou professor universitário aposentado e aí vim para Santos, né? E arrumei essa experiência que é a pastoral do povo da rua, né? Trabalho com a igreja já há muito tempo, né? E aí, então, a gente está começando esse trabalho agora de forma mais sistemática, né? Já faz um tempo, antes da pandemia, que a gente vinha se encontrando e conversando como fazer, organizar as estratégias, ouvindo muita gente, né? O Darcy está aqui e outros, né? Então, a gente aprendeu muito também com esse pessoal, né? E quando a gente quis começar mesmo mais amplamente, aconteceu da pandemia, né? Então, todos nós fomos pegos de surpresa e é uma mensagem também de Deus para que a gente possa entender os sinais, né, da natureza, né? Muito bem. Então, a gente está aqui com o símbolo, né, da Pastoral do Povo da Rua, que está impresso aí no moletom que o Pimenta ostentou aí para a gente agora, que a gente quer vestir a camisa do povo de rua, tanto quanto ajudá-los a se vestir, né, com essa simbologia, né, e fazer um processo muito de formiguinha, né, muito pequeno, e que, como um grão de mostarda, então, ele vai crescer e vai se tornar a maior das hortaliças, né? Então, Baldo, por favor, pode continuar? Isso. Então, nós estamos ainda na mística de Dom Pedro Casaldáliga, que nos deixou agora por esses dias, aos 92 anos, né? E para a gente é muito importante essa mística do Casaldáliga, porque nós identificamos no Casaldáliga não um bispo da hierarquia católica, mas um irmão, né, que se fez presente junto com outros irmãos, né? Depois, no final, quando voltar para mim aqui, eu vou mostrar o livro biográfico dele, mas isso só no final, né? Então, vamos fazer essa reflexão ainda dentro desse espírito do Casaldáliga, que a gente entende, então, ser um protótipo, um programa enxuto do que a gente precisa para ser um agente de pastoral, e dessa pastoral, que é a pastoral que exige muito de nós, porque é a pastoral que faz com que a gente, a exemplo de São Francisco de Assis, a gente tire a roupa da dignidade, da grandeza e vista a roupa do humilde, né?
Então, vamos acompanhar aí, né? Procura-se Dom Pedro Casaldáliga, nem vivo, nem morto, mas ressuscitado na luta do povo. Quem procura? Jovens de 14 a 114 anos, que querem viver na prática a sua fé em Jesus e Maria de Nazaré. Então, aí no texto, né? Não ter mais significa não acumular. Não ter só para si, ou seja, não ser egoísta. Não ter às custas dos outros, não explorar. Ter para servir, ser solidário, né? Solidariedade. Fazer com que todos tenham o mesmo, partilha, né? Nós estamos no milênio do compartilhamento. Se a gente não aprender isso, a gente desaparece enquanto humanidade, né? Não ser tido, né, por nada, liberdade. Bem-aventurados os que sabem ter e deixar de ter, desapego. Porque deles é o reino, e o reino é a felicidade. O reino não está na outra atmosfera, mas está aqui quando a gente cumpre essa agenda de não acumular, não ser egoísta, não explorar, ser solidário, partilhar, viver a liberdade do desapego e ser feliz. Vamos continuar? Pois bem, então nós estamos na Diocese de Santos, e a Diocese de Santos traçou um plano de evangelização para esse triênio, né, desse ano aqui, 2020, até 2023. E neles estão escritos 4 pilares. Então, a gente quer um pouco identificar onde é que nós estamos enquanto pastoral. Então, são 4 pilares fundamentais desse plano. Eu acho que vocês tiveram acesso, mas a gente pode depois pedir para que o Baldo, depois desse encontro, disponibilize para vocês, né? E o primeiro deles é a palavra, que é a iniciação à vida cristã, é a catequese, né? É a animação bíblica, são as experiências de aprofundamento teológico e pastoral, né? O segundo pilar é o pão, ou seja, a liturgia, né? É a Eucaristia, é a espiritualidade, né? O terceiro pilar é onde a gente se situa, né? Que é a caridade, que é o serviço para a sociedade, é a doutrina social colocada na prática a serviço do mundo, né? A serviço da vida plena, da vida em abundância, né? Do bem viver, né? E o quarto pilar é a ação missionária, o estado permanente de missão. O Papa Francisco, ele tem dito permanentemente que nós temos que nos transformar numa igreja de saída, em saída, né? Não dá para a gente imaginar mais uma igreja com uma estrutura rígida, fechada nos seus templos, na sua ostentação, né? Porque a igreja somos nós aqui, né, que estamos reunidos nesse momento, né? E quando a gente ouviu falar da parábola do samaritano, e eu gosto de falar do samaritano, porque quando a gente fala o bom samaritano, a gente já emite um juízo de valor que não está nem na passagem bíblica, né? A gente não vê a palavra o bom samaritano, né? É que a gente costumou falar assim porque o judeu identificou naquele homem um bom samaritano como se todos os outros não fossem bons, né? Então, eu queria pensar um pouquinho esses 4 pilares, que é o compromisso da Diocese de Santos, de uma outra maneira, né? Então, seguindo aqui no próximo slide, então, vamos pensar que os 4 pilares, eles estão interligados, eles não são estanques, não são separados, né? Então, nós temos uma linha vertical da cruz, que está ali a palavra, todo o nosso embasamento, né, da palavra viva, né, que é o Cristo Jesus, mas todas as escrituras, né, toda a teologia, né? E nessa linha vertical está o pão da entrega, né? O sacrifício de Cristo, né? Que se entregou por nós, a Eucaristia, que a gente sempre rememoriza essa experiência e procura viver também nós, né? Sermos testemunhas, né? E essas testemunhas, eventualmente, sermos mártires como Jesus, né?
Então, não é fácil ser cristão, né? A cruz de Cristo, ela não é para qualquer um, né? Ela não é leve, né? Não é da teologia da prosperidade, da tranquilidade, da felicidade, né? Nós queremos a felicidade, mas a felicidade é para todos. Enquanto todos não tiverem a felicidade, nós não estamos felizes. Então, a gente está carregando essa cruz juntos, né? E aí nós vemos a linha horizontal, que é da caridade, onde estaria e está, né, a pastoral do povo da rua, e a missão, que é a igreja em saída. Então, vamos imaginar isso, que quando a gente está nesse setor da caridade, é claro que a gente professa a palavra, que a gente divulga a palavra, que a gente, mais do que nunca, transmita para as pessoas, não de uma forma proselitista, né, mas de uma maneira como Jesus queria que a sua palavra fosse propagada, né? Quer dizer, evangelho, né? A boa nova, nós todos sabemos, né? Então, a boa nova significa o povo livre, liberto de todas as amarras, de todos os pesos, de todos os sofrimentos, né? Então, vamos imaginar isso na circularidade, né, da missão. É necessário, para trabalhar com o povo de rua, que a gente faça a igreja caminhante, a igreja peregrina, a igreja que está no meio do povo, e não necessariamente fechada nos templos. Claro que nós vamos estar nos templos, fazendo as nossas missas, as nossas atividades, mas a mensagem de Jesus, né, e desse samaritano, né, que é colocado, percebam que Jesus está dizendo de um homem que tinha má fama, e ele mostra na prática que ele era de fato um homem que estava a serviço do outro, sem preocupação de se mostrar como se fosse um religioso, não é? Mas, então, quer dizer, vale mais o compromisso nosso do que necessariamente a instituição, né? A igreja, ela tem que estar em saída, elas têm que estar junto do povo, né? Para levar o pão eucarístico, sim, mas para levar também o pão concreto, o pão dos direitos, né? Não de uma forma assistencialista, mas que a gente possa, de fato, estar junto com o povo de rua, reivindicando o que é de direito de todos, né? Então, pensar um pouco esses 4 pilares intercalados, né? Como o Papa diz, tudo é conectado, tudo é sistêmico, né? Podemos seguir, então, Paulo. Bom, e aí, então, a gente entra propriamente no documento, né? O documento da pastoral, né? Que é os princípios e diretrizes, né? A missão, então, nossa, enquanto pastoral do povo de rua, é ser uma presença junto à população em situação de rua e dos lixões, né? E reconhecer e celebrar os sinais de Deus presentes na história. Deus não está apartado da história, né? E desenvolver ações que transformem a situação de exclusão em projetos de vida para todos. Então, essa é a nossa missão, né? Isso aqui, se a gente internalizar aqui, a gente nem precisa discutir mais o documento, né? Quer dizer, é isso que a gente tem que pôr em prática. Vamos adiante, então? Então, a nossa pastoral, ela tem sede em Belo Horizonte, a pastoral nacional, né, que é uma pastoral ligada à CNBB, ela é uma pastoral urbana, ou seja, voltada para os problemas, diferente daquilo que o Dom Pedro desenvolvia, que era rural, com os problemas dos índios, da floresta, do seringueiro, do povo da floresta. Nossa não, a nossa é uma pastoral urbana e voltada para os mais sofridos, localizados principalmente nos centros das cidades, né? É uma pastoral que considera a população em situação de rua, ou o povo da rua, né, como um conjunto formado por catadores, que é uma primeira categoria, né, catadores de material reciclável, e moradores de rua, né? São essas pessoas que a gente vai se voltar para o nosso trabalho, não é? Podemos seguir?
Pois bem, então aí a gente tem, estima-se, isso a gente está dizendo no tempo que foi feito esse documento. Então vamos ter uma defasagem aí, lamentavelmente, inclusive com a pandemia, essa população aumentou enormemente, né? Então tinha pessoas que não tinham, vamos dizer, essa tradição, entre aspas, né? De estar na rua e que foram jogados na rua do dia para a noite. Então, estimava-se, né, naquele tempo desse documento, 800 mil catadores em uma cidade de centro, de grandes centros, né? E, ao mesmo tempo, uma categoria profissional constituída, né? Então, nós temos que falar dos catadores, quando pensar nos catadores, que é uma categoria de trabalhadores e fundamental, né? Fundamental, cada vez mais importante essa categoria num mundo que criou, né? O mundo urbano cria muito lixo, muito resíduo, né? E essa gente, então, são como se fossem garimpeiros que estão tirando aquelas coisas que ninguém dá valor, né? E reciclando aquelas coisas e, ao mesmo tempo, se reciclando porque passam a ter um valor que nem sempre a grande maioria da população percebe, mas que são pessoas fundamentais. Imagina, eu sempre falo, né? Eu sou professor universitário. Se um professor universitário, se toda a categoria de professores fizerem greve, vai atrapalhar um pouco o andamento das coisas, né? Mas se o pessoal que faz a faxina na escola fizer a greve, aquilo é insuportável, é impossível, né? A gente continuar a fazer o trabalho, né? Tá tendo um probleminha aqui na minha visão aqui, o Valdo, será que... O Valdo? Tá, voltou, melhorou. Muito bem. Então, boa parte do povo da rua está organizado. A gente acha que sempre, não, são pessoal aí desorganizado. Eles são sempre organizados, minimamente organizados. 2, 3, por afinidade, até por afinidade de consumir o crack ou qualquer coisa assim, há uma necessidade de organização. A organização inerente da experiência humana, né? Então, mas eles estão organizados por afinidades, por interesses. Alô? Oi? Tá. Então, estão organizados em comunidades, em organizações, em cooperativas, associações de moradores de rua, associação de catadores de material reciclado no Brasil, né? O Darcy está aqui hoje com a gente, depois ele vai contar um pouco a história das experiências dele, né? Então, a gente identifica os dois grandes movimentos, né? O movimento nacional de catadores de material reciclado e o movimento nacional do povo de rua. Podemos seguir? Ótimo. Então, vamos pensar um pouco como fazer uma retrospectiva histórica, né? Os avanços da organização do povo de rua. Então, conquistas de legislação afins, quer dizer, esse povo conquistou muita coisa, né? Orçamentos, políticas públicas nas 3 esferas, municipal, estadual, federal, houve alguns avanços bem interessantes, né? E de resultado prático, né? Então você tem esse resgate da autoestima, que é muito importante, que a pessoa se sentir útil, né? A visibilidade adquirida, né, que construíram para o exercício da cidadania e autonomia dos sujeitos, não é? E atualmente, né, protagonistas de organizações sociais importantes que a gente citou agora há pouco, né? E tantas outras menores, pequenas cooperativas que muitas vezes a gente não conhece a nível nacional, mas numa localidade ela faz a diferença, né? Mas há muitos problemas ainda, e esses problemas permanecem, né? O caráter assistencialista da maioria das políticas públicas, a violência da sociedade, nós, né? E de órgãos públicos e de segurança, né? Que veem essa população simplesmente como pessoas que não devem ser respeitadas, né? Que tem a sua dignidade aviltada, né?
condições miseráveis e degradantes da rua e dos lixões, né? E as revoltas e agressividades do próprio povo de rua em relação a essa exclusão, né? Então, são situações que são ainda muito problemáticas e que vão nos desafiar a cada dia, né? Quer dizer, então hoje o Pimenta teve essa experiência, né? O irmão de rua estava interessado no atendimento, em se recuperar, e de repente não demorou, o Pimenta não chegou na casa dele e ele já tinha desistido disso. Então, tem as frustrações que nós vamos passar por isso, né? E aí, quer dizer, nós temos que ter uma paciência absurda, né? Por conta dessas situações adversas. Mas a gente vai encontrar muita gente que vai estar interessada de fato em mudar, e nós tivemos essa semana entregando os moletons, e foi muito importante quando a gente fez a experiência da reza com eles. Nós nem íamos fazer a reza e eles pediram para rezar, e eles rezaram com uma fé que a gente dificilmente vê nas nossas comunidades, muita fé. Né? Bom, vamos continuar. A gente só pede para que o pessoal deixe desligados os microfones para facilitar, para não ter um ruído aqui, né? Muito bem. Então, olhar pastoral da pastoral do povo de rua. Superar a atuação de foco emergencial para ações mais permanentes, porque a gente sempre está apagando fogo, né? E a gente tem que começar a pensar estrategicamente. Nós cristãos somos bons em ajudar o próximo, né? Mas a gente muitas vezes não consegue libertar essas pessoas. Então nós temos que pensar estrategicamente, né? De ter, então, de fato, uma visão mais ampla, né? De transformação da situação desse povo de rua. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, né? Que é a alegria do Evangelho, né, ou Evangelho da Alegria, né? Ele diz que a desigualdade é a raiz de todos os males sociais. Isso é grave, né? A gente pensar essa palavra do Papa, quer dizer, a raiz de todos os males está na desigualdade, quer dizer, nessa discriminação, nessa classificação, né, das pessoas, né? E aí o nosso trabalho pastoral, ele deve se dar em 2 níveis, né? Ainda dentro do documento que o Papa Francisco nos apresenta, né? Nos gestos cotidianos de solidariedade, né? O padre Júlio Lancelotti sempre diz o seguinte: se você não tiver nada para dar para o irmão de rua, dê um sorriso, né? Não dá para dar um abraço agora nessa época, né? Mas dê um sorriso, dê atenção, né? Seja educado, né? Respeite. Né? Se você não tem interesse, não tem, né? Não é o nosso caso, graças a Deus, nós estamos interessados em ajudar essas pessoas, mas a gente desenvolver isso nas nossas comunidades, né? Então, é o que o padre Júlio chama a atenção, né? E na luta, no 2 aqui, luta pela transformação das estruturas da sociedade. Isso é mais duro, né? Porque a gente lembra, então, sempre a palavra do Dom Helder Câmara, né? Que dizia, né? Quando eu estou ajudando os pobres, me chamam de santo. Quando eu digo que essa pobreza ofende a Deus e que isso precisa mudar, me chamam de comunista. Né? Então, Jesus é muito mais radical do que comunista. Essas coisas a gente tem que tirar, né, dessas nossas conversas e buscar a radicalidade de Jesus, que é ir à raiz, né? Ir à raiz, que é o que o Papa está dizendo aqui. A raiz dos males sociais é a desigualdade. E nós temos, enquanto cristãos, que dar conta disso, né? Vamos lá? Vamos adiante? Então, a gente chega aqui nessa distinção do documento, né? Então, a gente tinha dito no começo que são 2 partes, e hoje nós, então, vamos nos voltar só para os princípios, né? E na semana que vem, nas diretrizes. Tem uma distinção entre uma coisa e outra, né? E hoje a gente vai focar só nos princípios, né? E passando muito rápido
essa tela, né, para a gente ter uma figura aqui para pensar um pouquinho a diferença, né, entre princípios e diretrizes. Podemos mudar, então. Isso. Então, temos uma figura aqui singela de Santiago, Santiago Menor, que era um dos 12, né, e que, segundo a tradição da igreja e a tradição do povo simples, esse Santiago, ele teria morrido na região da Espanha. Ele foi pregar o evangelho por todo o mundo e chegou, então, na Península Ibérica, onde está a Espanha, e ele se estabeleceu ali, e ali teria o túmulo dele, onde foi construída uma grande igreja, e muita gente vai à procura, vai fazer o caminho, né? Eu acho que muitos de nós gostaríamos de fazer esse caminho. E esse caminho é emblemático, né? O cristão, lá na sua origem, né? Jesus mesmo, né? Era um caminhante. E se a gente olhar para o semblante de Santiago, a gente vai perceber um pouquinho a figura do trecheiro de rua, do homem humilde, do homem que não tem destino, de um homem que está perdido à beira de um caminho e que não sabe para onde vai e onde vai chegar. Então, essa reflexão para a gente pensar um pouquinho na diferença que é princípio e que é diretriz. Os princípios são essas bagagens que está com ele. Veja que ele está levando o evangelho na mão, a escritura, né? E ele está levando a cruz de Cristo, ou seja, o compromisso com Jesus é o compromisso com a cruz. É o compromisso com os oprimidos, com os crucificados da história. E ele está levando água, né? E mais nada, ele não tem pão, não tem nada que a gente perceba aqui. Por quê? Porque ele vai mendigar no meio do caminho e vai pedir pão, vai pedir pouso, né? Então, vamos nos ater a essa coisa fundamental que são os princípios, né? Quer dizer, os princípios são as nossas mochilas, é a nossa ética, é aquilo que a gente leva, que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Que a gente aprendeu na igreja. E esses princípios, então, vão levando a nossa vida, né, no bom caminho, né? Nós procuramos, então, levar essa boa bagagem, né? E podemos dizer até que a nossa bagagem, enquanto cristãos, é a própria cruz. E diferente das diretrizes, eu queria pensar um pouquinho no nome Compostela, né, que é campo de estrela, ou seja, constelação, né? Então, o que é que norteia Santiago? A gente diria as estrelas que mostram o caminho, como os magos da estrela guia que tinham um norte a seguir, né? Qual é o norte de Santiago? É Jesus Cristo. Ele é o imitador de Cristo, né? Então, os princípios são a nossa bagagem, aquilo que a gente já tinha, as diretrizes são as regras básicas do plano de Deus para a gente realizar o plano de Deus da nossa maneira, dentro da nossa capacidade, dentro da Terra, né? Vamos adiante? E aí a gente entra propriamente nos princípios. O primeiro princípio da Pastoral do Povo de Rua é a centralidade do reino de Deus. Nada mais importa, o centro da nossa vida é o reino de Deus. E o modelo da ação da Pastoral do Povo de Rua é o mesmo para toda a igreja, que é a figura do bom pastor. Poderíamos dizer também do samaritano, né? Mas agora pegando mais direto a figura de Jesus, né? Quer dizer, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A gente sabe que a figura do pastor judeu era aquele rapaz, geralmente um menino, um adolescente, que vivia dentro do curral onde estavam as ovelhas. Ele tinha o mau cheiro das ovelhas, quer dizer, as ovelhas tinham o cheiro dele e ele tinha o cheiro das ovelhas, né? Então, isso é um pouco sugestivo, né? Quer dizer, a gente tem que adquirir o cheiro do povo. Se a gente não tiver o cheiro do povo, Jesus não reconhece a gente naquele dia, né? Que nós vamos ter que nos apresentar. Então, a centralidade é essa figura do bom pastor que vai atrás daquela ovelha perdida, deixa as 99 que estão já no aprisco dentro da igreja e vai atrás daquela, ou seja, desse povo da rua, né? Para nós, no caso, que somos dessa
falando dessa pastoral, né? E o reino de Deus se realiza na justiça para com os excluídos. Não é possível estabelecer o reino de Deus na terra, e não somos nós, é o próprio Deus que estabelece, se a gente não seguir os caminhos que as Escrituras nos ensinam. Não é? Quer dizer, realizar o reino é estar comprometido com os excluídos. Na época da Bíblia, falava claramente o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o doente, o impuro, o pecador, né? Quer dizer, o excluído, né? O lazarento. Né? Então, é essa a perspectiva, né, que a gente quer resgatar. Nós, enquanto agentes de pastoral do povo da rua, nós, mais do que nunca, temos que nos comprometer com excluídos. Mas lembrando que toda igreja tem que se comprometer. Né? E o Deus de Jesus Cristo é amor, é misericórdia. Não é aquela figura policialesca. Né? O Deus de Jesus chama-se misericórdia, chama-se amor. Né? É um Deus que é pai e que é mãe, né? Que tem essa afeição amorosa. E cada vez mais, né, o Papa faz muita questão de resgatar esse Jesus que Jesus veio nos revelar. Né? E não age de acordo com o mérito. Portanto, esse discurso da meritocracia, e volto a falar da teologia da prosperidade, isso não corresponde definitivamente com a mensagem de Jesus. Não é isso. Né? Então, mas ele busca nos marginalizados a sua ação. Né? E o último aspecto aqui, o compromisso radical de Jesus com a justiça do reino, com o valor dos excluídos, e fez entrar em choque com os poderosos da sua época. Quer dizer, Jesus não morreu na cruz de graça. Jesus morre na cruz pelo seu compromisso radical com aqueles que foram abandonados pela humanidade, por parte da humanidade, pelas instituições. A gente viu ali no Samaritano que a igreja não, mas a religião da época, o sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, e aquele que era considerado impuro é que foi lá e fez na prática aquilo que Jesus recomenda. Né? Então, esse compromisso da cruz, né? Esse compromisso que nos compromete com aqueles que estão excluídos, e volto a dizer, os crucificados da história. E entre eles, principalmente, esses irmãos que estão na rua. Então, não dá para entrar em juízo de valores. Porque ele é mal educado. Não, gente, não dá. Né? Então, o Evangelho é muito claro nisso. Né? Vamos adiante? Então, esse é o primeiro princípio, a centralidade do reino de Deus. O segundo princípio é a humanização da vida e das relações. O que a gente entende por humanizar? O que é humanizar a vida? Né? Quer dizer, nós humanos, nós temos desumanizado muito a nossa relação entre nós, espécie. Né? Nenhuma espécie é tão hostil à sua própria espécie como os humanos. Né? E aí, por N fatores aí que a gente poderia discutir aqui a noite inteira. Né? E a gente também tem uma relação terrível com a própria natureza, né? Que a nossa casa comum, né? Que é o que o Papa vem dizendo insistentemente, né? na Laudato Si, né? Em outro momento a gente poderia estar estudando, né? Esse documento tão fundamental e tão importante na virada da igreja, né? Então, o primeiro sinal do reino de Deus é a humanização da vida. Humano significa humus. Nós temos que adubar a terra, nós somos o pó da terra e nós precisamos fazer com que as coisas da terra cresçam. Né? Então, é esse o conceito. Né? E como Jesus se aproximou, então, dos hereges, dos impuros, dos marginalizados,
né? Jesus era mal falado na época, comilão, beberrão, vive junto das prostitutas, das pessoas desclassificadas, dos leprosos, que eram considerados malditos, né, diante da religião da época, né? Então, essa gente da rua é justamente essas pessoas contemporaneizando, então, quem são os nossos excluídos, né? E segundo o Papa Francisco, o nosso trabalho deve começar com uma atenção, que é um amor gratuito, né? A gente pensa no primeiro momento, o que é que eu posso fazer por esse irmão de rua? Aparentemente nada. A gente tem muito pouco a oferecer, né? Mas a gente tem a coisa mais importante, que é um amor gratuito, né? Um amor misericordioso, um amor de caridade, né? De respeitar aquela pessoa que está naquela situação, né? Como um crucificado, como um flagelado da história, né? E aí o indivíduo geralmente, né, destroçado, né, de seus laços originais, e ao sentir acolhido, né, ele se dá uma nova chance, né, para um longo processo de humanização. Não é da noite para o dia, né, mas o Darcy depois vai contar alguma coisa para a gente aí que vai mostrar como é que Deus age, né? Como é que o amor ao próximo, de fato, é transformador, né? E passa, então, por essa relação de fraternidade. Nós somos todos irmãos e essa é a mensagem que a gente tem passado no nosso moletom, né? Somos todos irmãos. Não se exclua ninguém. Todo mundo é dessa família, né? Essa família humana. Podemos seguir, então, para o terceiro princípio? E no terceiro, então, o protagonismo do povo da rua e dos catadores de materiais recicláveis. Poxa, então a gente diz aqui, esse povo da rua não são coitados, porque isso talvez seja a maior crueldade nossa quando a gente olha um irmão de rua e tem esse dozinho, essa coisa que diminui o outro, e de não reconhecer nele um potencial que, se ele tiver a oportunidade, ele pode virar o jogo, ele pode transformar muita coisa, ele pode ser uma outra pessoa e talvez seja ali um diamante que a gente tem que burilar ali para descobrir o brilho, a preciosidade que aquela pessoa tem e que pode depois dar uma grande contribuição para o resto da humanidade. Então, eu imagino assim, o que um irmão de rua pode fazer pelos irmãos de rua quando ele sai dessa situação é muito mais poderoso do que toda a nossa pastoral. Então, a gente tem que entender o que é esse protagonismo, né? E fazer com eles, em parceria, e não para eles, de fortalecer a dependência, o assistencialismo. Vai acontecer alguns momentos que a gente vai ter que ser assistencialista, inclusive, né? Mas não é esse o objetivo dessa pastoral. A gente tem que superar isso muito rapidamente. A gente poderia dizer que a igreja sempre cuidou dos pobres. Vocês podem ver que tudo que começa com hospitalidade, hospital, hospedaria, isso tudo foi a igreja que inventou. Inventou bem, né? A igreja dizia: é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o rico ficava triste e a igreja falava: não, mas você pode entrar no reino dos céus desde que você ajude a igreja a ajudar o pobre. Né? Então, quer dizer, a igreja sempre trabalhou esse assistencialismo, soube tirar o dinheiro do rico e soube investir para ajudar as pessoas. Mas isso foi marcado muito fortemente pelo assistencialismo. E a gente, então, tem que superar essa fase para uma fase mais produtiva, né? de valorizar esse potencial criativo, né? Da autoestima, da esperança, da transformação, né? E dessas pessoas poderem se perceber enquanto potencial transformador na vida delas próprias, né? E a pastoral, então, ela deve estar despida desse juízo de moral. Toda vez que a gente, então, for ter um juízo de moral, que a gente já havia dito aqui, desse coitadismo, né?
a gente diminui, a gente não contribui em nada, né? Então, a gente tem que respeitar a pessoa tal como ela é, e quando ela quer ser ajudada, como ela quer ser ajudada, a gente é que vai entrar. Essa é a porta de acesso do coração daquela pessoa, né? E depois olhar, né? Ouvir, conversar, né? Entender aquelas histórias, né? Então é por aí que a gente começa o trabalho pastoral, né? E o contrário disso, né? Nos deixamos então ser evangelizados por seus valores. Há uma sabedoria popular dos humildes, isso está na Bíblia, né? Então, Pai, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos sábios, dos poderosos e revelaste aos humildes. Nós temos que entender essa boa nova que está escondida debaixo desse cobertor velho e muitas vezes fedorento ali, e que aquela pessoa, ela tem valores que a gente pode, de fato, entender nas entrelinhas, a maneira melhor para poder, de fato, contribuir para que essa pessoa se supere, né? E aí a pastoral deve trabalhar para romper os preconceitos da sociedade. Então, isso é uma coisa importante. De um lado, a gente trabalha com o povo de rua, do outro lado, nós temos que evangelizar a própria igreja, os próprios irmãos que sentam do lado da gente na igreja, que comungam com a gente, mas não comungam o Cristo tal qual ele está efetivamente no Evangelho, né? Do compromisso de Jesus, né? Vamos para diante, então? E aí chegamos no quarto princípio, né, que é participar do projeto de construção da sociedade. Isso é uma missão que não restringe só ao trabalho com o povo de rua. Nós todos temos que ser agentes de transformação social. Afinal de contas, né, Deus nos colocou no mundo para sermos felizes. E para sermos todos felizes. E nesse sentido, a gente tem compromissos sociais mais amplos, eu diria até políticos, não partidários, né? Mas políticos no sentido de transformar as estruturas de poder, né? E aí alguém vai dizer, mas isso é utopia, né? É utopia, não é? Jesus era o grande utópico, São Francisco era o grande utópico, né? E o que é utopia, afinal, né? Utopia é justamente quando a gente procura realizar aquilo que ainda não foi realizado. Alô? Tudo bem? Tá, posso seguir? Ok? O Baldo me dá um feedback aí para ver. Pode seguir. Pode seguir. Tudo bem. Então, tá bom. Eu só aproveito para pedir para o pessoal deixar os microfones desligados, por gentileza, tá bom? Perfeito. Tá bom. Isso. Depois vocês vão falar bastante, eu vou ficar quietinho, eu prometo. Bom, então, é isso, né? Então, nesse princípio, a situação do povo de rua não é um problema de ordem pessoal, pura e simples, né? Quer dizer, é muito fácil a gente jogar a culpa total naquele coitado que está na rua. Coitado aqui, entre aspas, muitas aspas, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Daquela pessoa que está na rua, ele é assim mesmo, ele bebe, ele consome droga, isso, aquilo. Sim, ele faz tudo isso, né? O poeta e padre Ernesto Cardenal, da Nicarágua, falava que todos esses vícios são uma forma de compensar o amor, né, que a pessoa deixou de ter, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito, né? Então, não julgar, então, essas coisas de ordem pessoal, né? A pobreza, ela é um mecanismo de exploração que independe da vontade ou má vontade de cada um de nós, né? Então, são problemas de ordem pessoal, sim. São de ordem familiar também, afetiva, sim, tudo isso. Mas, acima de tudo, quando a gente pensa sistemicamente, essas pessoas são excluídas. Essas pessoas foram condenadas a viver menos do que a gente. E quando eu falo viver menos, não é porque se mata e mata indiscriminadamente as pessoas de rua,
mas elas já estão em estado de morte quando estão na rua, né? E a gente imagina o seguinte, cada um de nós, imagina quantos dias eu suportaria ficar na rua. Cada um de nós, né? É um pensamento que a gente tem que ter sempre. Quando a gente vê pessoas importantes, primeira-dama, colocar questões assim como se fosse má vontade dessas pessoas e como se fosse fácil viver na rua, né? A rua é uma crueldade, a rua é exclusão, a rua é diferente daquele caminho de Santiago, né? Que aquilo é voluntário. A rua é uma condenação, né, dessas pessoas. Então, o próprio Estado deveria garantir o bem-estar social. Para que é que serve o Estado, gente? E acaba sendo o quê? Um instrumento político-jurídico nas mãos das classes dominantes contra a grande maioria das pessoas. Então, a gente tem que repensar o Estado. Se o Estado somos nós, se nós pagamos os impostos, se o Estado vive parasitariamente às custas da sociedade, há alguma coisa errada se ainda existem pessoas excluídas da nossa sociedade. Então, acima de tudo, a gente exigir do Estado, nós estamos aí em véspera de eleições, a gente tem que discutir muito claramente com quem são os candidatos, e vocês sabem, o político ele é fraco só nas vésperas da eleição. Depois que ele assume o poder, ele fica plenipoderoso e a gente não tem mais acesso, né? Então, agora que eles estão fracos, a gente tem que fazer essa discussão, né? E a pastoral ela deve ser, então, um agente dinâmico de mobilização para a organização da comunidade, dessa comunidade de rua e da integração dessa comunidade de rua com a nossa comunidade eclesial, né? Nós não podemos ter essa cerca, né? A gente tem que, de fato, essa igreja em saída, ao mesmo tempo, é uma igreja de inclusão, ou não é a igreja de Jesus Cristo, né? Romper com as estruturas injustas e lutar por transformação culturais, religiosas, sociais, políticas, econômicas. Ela é uma exigência não minha, não sua, mas de Jesus, nem do Papa Francisco, né? Ai do Papa Francisco se ele não coloca essas questões que são da pauta de Jesus de Nazaré, né? Então, essas questões que nos embala aqui nessa discussão com esse compromisso com a pastoral do povo de rua. É uma pastoral que tem uma dificuldade imensa de ser aceita pela própria igreja, muitas vezes, né? Dizer, vocês estão metidos com aquela gente, como se aquela gente não fosse gente, né? Tudo bem, vamos adiante então. E aí a gente chega no quinto princípio, que é o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Essa tarefa de humanização não é nossa, não é exclusivamente nossa. Nós não estamos indo na rua para fazer proselitismo, para converter as pessoas de rua a colocar uma Bíblia debaixo do braço, tomar um banho e vestir um paletó e fazer o culto a Deus, seja o culto ou ir para a missa, né? A nossa missão é uma missão interligada com outras denominações religiosas cristãs que têm a mesma obrigação que a nossa, e mais do que isso, né? Todo religioso, né? Já que a gente entende a palavra religião etimologicamente como religare é o humano que desligou-se do divino, né? Pela misericórdia, então ele é religado e ele é interligado entre si. E esses humanos, eles pensam diferente, né? Isso na nossa família, como a gente pensa diferente das pessoas que vivem com a gente no cotidiano, imagina na sociedade, né? Então, nós temos que construir essa ponte de respeito recíproco e muitas vezes entendendo as diferenças. Mas nós temos que estar unidos naquilo que é fundamental. E o fundamental é a solidariedade dos religiosos. E muitos ateus,
não é? São os bons, agora entre aspas aqui, os bons samaritanos, que a gente, enquanto cristão, muitas vezes não faz aquilo que deveríamos nós fazermos e tomar iniciativa, né? Então, as pessoas em situação de rua, assim como a sociedade de um modo geral, elas têm diferenças de orientação religiosa. Quando você faz uma abordagem para o irmão de rua, ele não fica perguntando se você é católico ou evangélico, ele sabe que alguém, em nome de Deus, Deus mandou aquele irmão para ajudar. É isso que ele pensa, né? Então, quer dizer, não é uma missão proselitista nossa, né? Estabelecer aliança, né, com as denominações religiosas várias. Nós não somos rivais, né? Nós só temos que ter uma visão que ou a gente tem um compromisso religioso de libertação, senão é um compromisso de alienação. Então, eu acho que esse é o divisor de águas. Nós não estamos na rua para iludir as pessoas, né? Para adormecer as pessoas, os seus compromissos. Nós estamos na rua para mostrar que existe injustiça social e que, em nome de Deus, nós estamos comprometidos em mudar isso, em juntar todo mundo que se interessa por essa pauta, né? Isso é a questão da vida como um valor sagrado, né? E fomentar celebrações em comum, né? Nós não vamos fazer missa na rua, mas nós podemos fazer celebrações com um irmão evangélico. Nós temos um morador de rua, que é o Mustafa, eu não sei, de repente ele seja muçulmano, né? Eu não sei, depois o Pimenta vai dizer isso para a gente. Enfim, nós temos que mostrar que Deus é misericórdia, que não é esse Deus que castiga, né? Então, portanto, esse é o nosso compromisso, né? Bem, é isso. Vamos lá? Aí o sexto compromisso, a construção de uma nova sociedade, né? Esse princípio, ele está intimamente... Percebam que cada um desses princípios, eles são como degraus, né? Que você vai assumindo uma posição, depois vai aprofundando até chegar ao ápice, né? O que a gente quer, no fundo, é a construção de uma nova sociedade. Com que valores? Com os valores evangélicos, os valores de Jesus, os valores cristãos, né? De uma civilização de amor, né? Mas que não exclui quem não é cristão, né? Porque senão não seria cristão, uma sociedade pautada no compromisso cristão, né? Do bem viver. Eu reforço essa ideia da civilização do bem viver e da boa convivência, que isso aqui está muito presente na visão da Terra Sem Males, né? Lembrando Dom Pedro Casaldáliga outra vez, mas ligado à ideia dos indígenas, que antes de vir o evangelho para cá, e muitas vezes para oprimir e não para libertar, eles já pensavam na Terra Sem Males, né? Tupanyanderu, que é como eles chamam o nosso Deus, que esse Deus de amor, ele queria o bem viver, todo mundo feliz, né? E é isso que o nosso Deus quer, né? Então, o compromisso nosso de pastoral é de uma nova sociedade, nós lutamos por isso, né? Onde as relações humanas não sejam de competição, de exploração, mas de cooperação, quer dizer, virar a chave, né? Sair da competitividade e partir para a cooperação. Isso mais do que nunca, depois do mundo da pandemia, né? Hoje se fala muito da economia de Francisco e Clara, né? O Baldo é nosso representante aqui na Baixada, acho que abriram... Bom, vamos lá. Podemos continuar, então? Então, construir uma grande aliança com setores populares, né? E esses setores populares os movimentos organizados. E a gente não vai perguntar para esses movimentos organizados a denominação religiosa. Quer dizer, aqui já é um passo para além do ecumenismo daquele momento anterior. Tem uma vozinha aqui que está interferindo aqui. Oi, com licença, por favor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, desligue, está atrapalhando aqui. Obrigado. Obrigado, gente, obrigado. Tem hora de sem querer a gente
abre, né? Bom, continuando então. Garantir a diversidade cultural, religiosa, racial, de gênero, de orientação sexual e de preferência política. Nós não estamos na rua para julgar as pessoas pelas suas preferências religiosas e todos esses quesitos que a gente colocou aqui, né? Aí, articular, então, o macro com o micro, quer dizer, aquilo que acontece aqui em Santos com aquilo que acontece no Brasil e no mundo, né? Então, essa articulação da ação local e da ação ligada com o planeta, com as questões, grandes temas do planeta, né? E as pequenas ações nossa do cotidiano, né? O pouquinho que a gente faz aqui tem um efeito que a gente chama do efeito borboleta, né? Que ele repercute para todo o resto, né? Então, as grandes necessidades, né, do mundo, né, que a gente precisa estar comprometido, né? Afinal de contas, a igreja está no meio do mundo, quer dizer, o Verbo se encarnou entre nós para nos libertar, né? Galerinha, então só para a gente... É isso, gente. Na aula passada, tá? A gente discutiu... Podemos ir para adiante? Tá, então a gente conclui aqui a nossa primeiro momento da conversa, voltando então à imagem... abordar a importância de uma ciência que estude a sociedade, mas ele não vai... Nós temos uma outra palestra aqui paralela, né? Acontece, né? Não sei como acontece aí. Muito bem. Então, era isso um pouco a provocação que a gente queria colocar para vocês. Então, nós discutimos um pouquinho a parte dos princípios, é aquilo que a gente leva na bagagem enquanto pastoral, né? Como Santiago, né? Fazendo o nosso caminho de Compostela. E na semana que vem a gente se volta para as diretrizes, ou seja, o que é que as estrelas estão apontando e para onde elas apontam. A estrela é Deus, né? Obrigado, então, gente. Era isso. Obrigado, professor Silvio, aí. Foi brilhante aí a sua explanação aí sobre os princípios da pastoral. E a gente deixa aberto aí para quem teve alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento. Fique aí à vontade. Vamos ter aí, a gente já ultrapassou, vamos dar uns 15 minutos aí para esse papo. E eu também depois queria dar um espaço para o Darcy falar alguma coisinha aí, algum testemunho de vida, né? Para as demais pessoas. Bom, boa noite, professor Silvio. Uma excelente palestra, muito boa, muito bem fundamentada, né, dentro dos objetivos e diretrizes, né, tanto do decreto nacional como a lei estadual de população de rua e as leis da igreja, né, que são princípios que são lindos, né, são carregados de sentimentos e de um caráter de ética maravilhoso, mas ele também nos coloca, né, nessa luta, né, pela promoção do direito, né, da articulação, da integração, né, da participação, incentivar, né, e as implementações também das propostas de superação, né, do preconceito e da violência, né? A pessoa em situação de rua é vista como um sujeito que não tem direito a nada, né? E pela maioria. E algumas organizações e algumas pessoas que se sensibilizam quando ainda consegue levar um pouco de alimento ou um cobertor para uma pessoa que está em situação de rua, ainda sofre algumas falas preconceituosas, né? Mas não conhece, de fato, não reconhece, né, os direitos daquela pessoa como um cidadão, né, como uma pessoa brasileira
que também deve ser alcançado pela artigo 5º da Constituição, como qualquer cidadão, né? E recursos, né? A gente teve uma queda de recursos absurdas de orçamento para a população em situação de rua em 2020, né? Em 2018 eram 800 milhões que a União liberou para programas para a população de rua. Em 2019 isso caiu para 120 milhões. E agora em 2020 a gente até o presente momento não foi identificado nenhum centavos para os programas de população em situação de rua, né? Então, falta demais o reconhecimento dessas pessoas enquanto sujeitos de direito, né? E aí é o nosso dever, enquanto sociedade, né, olhar e defender essa população que não tem a devida proteção, né? A polícia, que deveria proteger os cidadãos, são quem mais trazem violência, o Estado, que deveria proteger o cidadão, também trazem muita higienização e incentiva, né? Às vezes fica essa cultura preconceituosa da nossa sociedade, e a gente precisa combater isso, né, com uma disseminação, né, de superação dos preconceitos, né? Além das ações físicas, né, objetivas, a gente também tem que atuar na cultura das pessoas, mudar o modo delas enxergarem essa pessoa, não como um mendigo ou um coitadinho, né, mas uma pessoa sujeita de direito, e que os seus direitos, como qualquer um de nós, também estão sendo violados. Obrigado. Mais alguém? Tem alguma dúvida, algum questionamento aí para fazer da apresentação do professor Silvio? Gostaria de falar aqui, agradecer ao professor Silvio pelas palavras, né, em nome do Padre Paulo de Tia, em nome do nosso bispo, né? Agora aqui trabalhando também junto com vocês nessa pastoral, nessa função de assessor da igreja, né? É muito importante, muito esclarecedora as palavras do professor Silvio, muito bom, gostei muito, né? Eu anotei algumas coisas, só queria compartilhar com vocês, assim, aquilo que eu anotei, assim, né? Não vou querer, assim, complementar, mas, assim, né? Compartilhar mesmo, assim, um entendimento, né? Quando o professor Silvio falava sobre os princípios, os pilares, né, do plano de evangelização, eu gostei muito, né, da cruz, né? E aí, né, eu resumi assim uma frase assim, aquilo que ele falou, que é para a gente poder também guardar, né, no nosso coração. A palavra de Deus nos alimenta, né? Que é o pão, a palavra e o pão, assim como a Eucaristia, para poder levar o amor e a esperança, né? Aí a caridade aos pobres, como cristãos missionários que somos. Então, unindo, então eu fiz assim esse resumo assim, né? Enquanto você falava, eu ia escrevendo e tal, e aí ia vindo, e foi bem legal. E uma outra coisa também que eu queria compartilhar, né? Sobre a centralidade do reino de Deus que o professor falava. Ele disse assim, né? Que nós temos que se comprometer com os excluídos, como agente de pastoral que somos, né? E então isso é dever nosso, né? Aí ele complementou, lembrando que isso é compromisso de toda a igreja. E é verdade, é compromisso de toda a igreja. Aí a gente assume, aí é só um complementozinho, né? A gente assume um outro compromisso, que é lembrar a igreja desse compromisso dos pobres. Aqueles da igreja que se esqueceram desse compromisso com os pobres, né? É nosso compromisso
como carisma do nosso, que o Senhor colocou para nós, né? Lembrá-los de que é compromisso de toda a igreja trabalhar em favor dos pobres. Então, essa partilha, né, minha também, para poder falar, somar, né, com o que o professor falou. Obrigado, viu, professor? Graças a Deus. Muito obrigado, Diácono. É muito ótimo a sua análise, né? A sua capacidade de sintetizar, né? A sua visão teológica. É muito bom. Muito obrigado também. Mais alguém? Para a gente ir para os finalmente. Eu não conheço essa... Tem uma aqui, Thaís, que não está aparecendo, né? Thaís, se puder colocar sua imagem aí no nosso... E a Mônica, Thaís e a Mônica, que eu não estou lembrando delas. E entrou o José Marques, que está ali em cima, que é também da Paróquia do Carmo, né? Já trabalhou muito com a gente lá no Dia do Pobre. Seja bem-vindo, José Marques. E a Mônica cadê a Thaís? Obrigado aí pela recepção. Eu tô com o seu moletom, a gente precisa marcar aí para eu te entregar o moletom, viu, Marcos? Thaís, fala um pouquinho aí. Ok. Tá bom. Fala um pouquinho da... Tá bom, José. Thaís, fala um pouquinho de onde você é, não tô lembrando de você. Fala de que paróquia você é. Precisa apertar o microfone aí. Thaís, você precisa abrir o microfone para a gente te escutar. Está fechado. Clica na tela, aí embaixo vai aparecer o microfoninho para você acionar. Não? Na tela do computador. Agora tá. Agora fala. Oi, tudo bom? Não estamos te escutando, Thaís. Não estamos te escutando. Agora parece que está conectando. Fale. Não. Enquanto a Thaís arruma lá, vamos falar com a Mônica. Boa noite. E a sua imagem, Mônica, para a gente tentar lembrar de você? Peraí. Vocês não me conhecem. Eu faço... A Mônica é a que está fazendo um trabalho lá no Cactus, né? Isso. Eu fiquei sabendo. Já sabe. Eu frequento a Igreja Baquita, né? Mas não é independente, assim, nosso trabalho não é independente da igreja, né? Oi, Mônica, continua. Nós começamos no dia 21 quando eu fui em Gonzaga. O comércio todo fechado e um morador de rua pediu alguma coisa para comer. Aí eu falei, nossa, como que vai ser? Porque quando o comércio está aberto, eles comem, né? Aí eu acionei umas amigas e nós começamos a fazer marmita. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode continuar. Aí nós começamos a fazer marmita. Eu comecei aqui na minha casa. No primeiro dia fizemos 12 marmitas. Uns amigos vieram para entregar.
Vinha, recolhia a marmita e fazia a entrega. Porque eu não podia estar saindo, né? E aí a Márcia do Cactus, aí começou a crescer muita doação. Nós estamos numa média de 40 marmitas por dia, de segunda a sexta. Aí a Márcia convidou, a gente emprestou a cozinha dela lá no Cactus para a gente estar cozinhando. Hoje a gente tem uma equipe de... Eu subi a escada, estou cansada. É uma equipe de 12 pessoas que ajudam na cozinha, cada dia 2, 3 pessoas, e estamos aí entregando as marmitas. Mas a ideia da comida é o acolhimento, a gente quer ajudá-los, né? No que eles precisarem. Por isso que eu gostei muito da fala do professor. A ajuda é para o que eles querem, para o que eles precisam. Não é o que eu acho, como eu devo ajudá-los. A ideia é, a hora que eles pedirem ajuda, a gente está disposto a ajudar. Tanto que a gente tem esse braço no Cactus, né? Se eles quiserem, já 2, 3 pessoas, nesse tempo pequeno. Oi, Mônica, parou a sua fala aqui, não estamos escutando. Mônica, não estamos te escutando. Não estamos te escutando. Agora está aparecendo. Tá. Agora então, tá. Eu lembro, você contou sua experiência e nós tivemos essa mesma experiência hoje. Ele pediu muita ajuda, foi lá buscar, ele sumiu, parece que foi para São Paulo. Aí eu falei, Sandro, é assim mesmo, eles pedem ajuda, mas na hora de você fala, vou te ajudar, mas é por aí. Eu encaro eles hoje, não sei se está certo, até queria falar com o professor, que é uma questão também de saúde pública, né? Porque se eles são usuários de drogas, eles precisam ser tratados como pessoas também doentes, né? Eu encaro um pouco assim. Tenho assim, acho que são seres, né? A gente assim, eles têm todos os direitos que eles não sabem os direitos que têm, a gente tem que estar acolhendo e mostrar para eles que eles têm direitos, né? Que são e melhorar a autoestima deles, eu acho. Eu acho que o morador de rua tem autoestima muito baixa. Então, desde psicológico e saúde física mesmo, precisa ser tratado. Minha visão. Tá? Mas eu acho assim, a gente está... A entrega da marmita é a forma que a gente encontrou de acolher e está disposta a ajudá-los no que eles precisarem. Então, nós começamos dia 21 de abril, nosso trabalho é bem recente. Ok? Ok, Mônica, obrigado. A gente vai... Você está todo dia lá no Cactus fazendo as marmitas? Isso, das 14 horas até as 18. Tá, eu vou aparecer. A gente entrega o jantar. Tá. Eu vou... Sim. Aonde que vocês estão entregando? Assim, qual a região? Então, porque a equipe de entrega passa lá no Cactus entre 18 e 30, aí passa pela Silva Jardim, desce a Rodrigues Alves, quando ainda tem marmita, eles vão até o Gonzaga e vão para o Marapé, porque é onde eles moram. A maioria da equipe mora no Marapé. Então, eles fazem este caminho. A gente entrega cobertor. Olha, de 21 de abril para hoje, nós recebemos tantas doações que a gente só tem que agradecer. Cobertores a gente distribui, máscaras, gorro, meias, e a comida a gente leva água. Hoje, por exemplo, teve sobremesa que uma amiga doou doces, né? Fez o brigadeiro de colher.
A gente tem doação de um hortifruti aqui de Santos, lá da Rua Goiás. Segunda e quinta vem legumes, bastante. E assim, a gente só tem a agradecer, a gente sabe que isso é de coisa de Deus mesmo, são bênçãos, né? Porque todo dia vai, além da marmita, sempre tem alguma coisa. Ontem foi banana, tinha fruta. O dia que tem fruta individual que a gente pode dar, a gente manda as frutas. E assim a gente está fazendo. Vai lá conhecer o nosso espaço. Alô? Eu vou lá, assim, Mônica, vamos lá para a gente conversar, para a gente até sistematizar todo esse trabalho e unir forças, né? Que existem outros grupos fazendo a mesma coisa. E o que a gente que anda mais na rua vê, às vezes tem irmão de rua que recebe na mesma noite 3 marmitas e o outro não recebe nenhuma. Então a gente precisa organizar com outros grupos para sistematizar melhor toda essa entrega e trazê-los para, quando a pandemia acabar, a gente vai fazer rodas de conversa com eles, nós vamos chamá-los para conversar. Então, isso tudo vai ser uma grande fonte, né, para a gente trazer esses irmãos para junto de nós. Tá bom? Essa é a minha preocupação. Eu acho que eles têm, até morador que deve receber 2, 3 marmitas e tem morador que não recebe nenhuma. Realmente fazer... Eu sempre falei, Fabiano, que é a turma que entrega, a gente precisava reunir o pessoal que dá marmita na rua, né? Mas é difícil, a gente ainda está nessa pandemia, né? Estamos bem limitados, né? Então tá bom. Então tá bom, Mônica, obrigado. Eu queria fazer uma abordagem aí, pode ser? Claro. Fique à vontade, Marcos. Para o professor Santana, né? Ou alguém que possa aí ajudar, né? É o seguinte, dentro do que foi falado aí, né? Tem uma palavra que fala que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, né? E aí é o seguinte, existe uma estrutura atual, né? De econômica e social, de difícil penetração para a gente poder fazer esse trabalho todo que foi exposto aí muito bem pelo professor, né? Então, eu queria, assim, se tem alguma experiência, alguém podia falar, como que a gente pode estar, vamos dizer assim, trabalhando com essa estrutura existente exatamente para poder a gente poder atingir o alvo, né, que é a população de rua aí que a gente quer trabalhar. O Darcy comentou aí que aí há 2 anos, um ano atrás, tinha aí um orçamento de, por exemplo, de 800 milhões, caiu para 120 e esse ano parece que nem apareceu o número. Quer dizer, parece que está havendo até um recuo do Estado aí, né, nessa relação, né? Mas como nós, nesse trabalho aqui, ou até em outros locais, que talvez em São Paulo, né, esteja mais adiantado, como é que a gente consegue esse contato com o Estado para poder realmente a gente convergir e centralizar, trazer esses recursos que possa ajudar? Seria mais ou menos essa abordagem aí que gostaria que alguém pudesse falar alguma coisa nisso aí, né? Quem poderia responder até com maior experiência seria até o Darcy. Mas esse assunto ele seria mais para a aula da semana que vem, né? Que são as diretrizes, né? O que realmente a gente vai fazer, né? Mas se o Darcy quiser já colocar alguma coisa, embora que nem quando o padre Valdeci me chamou aí para essa missão, eu fui me capacitar, né? Eu estive em São Paulo, tive em seminários da prefeitura de São Paulo que
refletiu sobre políticas públicas, né? O pessoal de São Paulo está bem mais organizado, né, nessa questão aí da população de rua, né? Então, a luta é grande, mas a gente tem que buscar. Como a gente está no município, temos 9 municípios na diocese, nós temos 9 municípios para lutar por essas políticas públicas, né? Então, é conversar contato com o vereador, contato com o prefeito, contato com as organizações que querem ajudar, empresas, com tudo, né? Rotary, o Instituto Elos, que ajudou muito agora aí na pandemia, né? Fizemos uma grande campanha. Então, a gente tem que unir todas as forças. As pessoas que nem a Mônica, que faz assim alguma coisa quase que individual, um pequeno grupo, unir forças com todos, né? A gente só vai vencer unindo forças com todos. Mas eu deixo à disposição do Darcy aí para rapidinho ele colocar alguma coisa aí para o Marx. Obrigado, Carlos. É bem rápido, Marx, por causa do tempo, mas eu só queria fazer uma indicação aqui, que uma das principais participações social, né, da população é no orçamento público, né, porque é o dinheiro do contribuinte que ele deve ser gasto, né, pelo prefeito, né, de acordo com a indicação da sociedade, né? Ou ele tendo o recurso ou não, né, as indicações e as diretrizes do recurso do município, né, ele deve ser. Então, é importante a nossa participação, né, justamente quando se for construir, né, a lei orçamentária anual do município, é muito importante a gente participar disso, para que a gente possa estar fazendo indicação, né, de recursos para a população em situação de rua, e não só na assistência social, né? Além disso, para outras secretarias também, como habitação, trabalho, saúde, né, em todas as políticas públicas que afetam diretamente a população em situação de rua. E também, né, a gente cobrar dos nossos vereadores, da nossa Câmara Municipal, né, e também estar acompanhando isso através do Tribunal de Contas, né, para a gente poder entender onde é que está sendo gasto o dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro público, né? Isso, depois a gente, na próxima palestra, fiquei também curioso da gente poder aprofundar nas ações, como é que a gente pode acionar, né, junto às instituições públicas. Posso falar, Carlos? Espera aí, obrigado, Darcy, pelos esclarecimentos. Eu só queria falar da Thaís, que a Thaís não está conseguindo falar, mas ela escreveu no chat, acho que não sei se todos viram, né? Ela trabalha já como voluntária no Cactus, né? Já tem alguns anos, e também está fazendo as marmitas, e foi convidada pela Márcia, ela é afilhada da Márcia, por isso que ela está aqui hoje na nossa reunião. Pode falar, Maria Inês. Obrigado, Darcy, pelas colocações aí. Não, só queria que a colocação do Darcy foi perfeita. Se a gente espera receber recurso público, esse recurso tem que estar cravado no orçamento, seja municipal, estadual, qualquer um. E a lei orçamentária, ela é formulada pelo Executivo, que manda para a Câmara até o dia 30 de setembro. E a Câmara tem que votar o orçamento para o ano seguinte até a última sessão do ano. Então, e naturalmente, bom, imagino que para receber esse recurso, para poder ser aplicado, tem que ter aí um CNPJ, né, qual seja da igreja ou, sei lá, de alguma outra associação constituída, para que o recurso possa ser passado. Não é uma coisa, acho que nem impossível nem difícil, mas tem a norma legal aí que, se perder o prazo ou se não tiver habilitado do ponto de vista legal, não vai ser possível ser recebido o recurso. Obrigado, Maria Inês. Então, a nossa igreja, ela tem uma ONG, né,
tem aqui a Estrela do Mar, tem o seu CNPJ, só que a gente precisa de projetos, né? E nós não temos projetos, e esse ano acho que a gente nem vai conseguir fazer algum projeto. Então a gente tem que, porque a gente tem que construir com eles, né? Como os nossos princípios, tudo é construído com os povos da rua, e até agora a gente não conseguiu se reunir com eles, né? Então acho que para o ano que vem a gente vai fazer algum projeto, né? E exigir da prefeitura que reserve recursos para esse projeto. Eu queria que a Sueli, que entrou aí, que eu também não sei quem é, se apresentasse aí para nós, para a gente já ir para o final da reunião. Sueli, está escutando? Acho que não. Alguém quer colocar mais? Carlos, deixa eu só colocar. Vocês têm algum trabalho assim para conscientizar a população, para que a população tenha um novo olhar para o morador de situação de rua? Que eu sinto preconceitos. Você vai dar comida, isso é assistencialismo. Eles falam que são vagabundos, você dando a população, quando você também dá a marmita, eles falam isso só serve para sujar a rua. Então, a gente ouve essas críticas, tá? Então, eu acho que a gente precisava fazer um trabalho para que a população tivesse um novo olhar para a população de situação de rua. Né? Os moradores de Santos, eu falo Santos, mas tem 9 municípios. Fazer um trabalho de educar, né? Uma campanha para que eles tenham um novo olhar para esta população. A gente ainda não tem, né? E você está pegando até o Novo Olhar, que é o programa da prefeitura para essa população, né? Programa Novo Olhar. Mas podemos já ir pensando, podemos ir pensando em alguma coisa sobre isso. Né? Vamos pensar nisso. Queria agradecer a Maria Inês, né, que ela colocou aí um pouco do caminho das pedras, né? Que o Poder Executivo faz o projeto, manda para a Câmara e a Câmara é que vai aprovar, né? Então, no nosso grupo, eu não digo aqui especificamente o nosso grupo aqui, mas em Santos aqui ou na Baixada, nós temos algum vereador que está compromissado com essa questão, do qual a gente poderia cobrar e até dar sustentação política para eles, ou para ele, né, ou para ela, no sentido de ajudar a aprovar orçamento mais específico aí para a população de rua? Sim, José Marcos, nós temos o vereador que eu tenho muito contato, já fui várias vezes no gabinete dele, primeiro até pela Pastoral da Sobriedade, né? A gente nem pensava ainda na Pastoral do Povo da Rua, que é o Chico Nogueira, né? Chico Nogueira, que inclusive a secretária dele é da nossa paróquia, a Vera. Sabe quem é a Vera Verônica, que é esposa do Abel, que jogou no Santos, ponta esquerda? O Abel eu lembro, mas a Vera não. A Vera eu acho que eu tenho uma lembrança. Ela estava sempre na missa das 18h30, né? E então ele é muito ligado com a gente, está muito comprometido com todo esse trabalho, né? Está tentando a reeleição, já faço aqui até uma campanhazinha para ele, mas é uma pessoa muito comprometida com essas questões, né? Ele é ligado à Setaporte, né? Que tem muito trabalho social, né? Setaporte é um sindicato aí dos administradores aí do Porto. Não sei qual é a categoria exata dos trabalhadores do Porto. E eles têm muito trabalho social, né? Nas áreas carentes da cidade. E eu queria aqui já propor para todos, e eu coloquei para ele, coloquei para o candidato do PSOL a prefeito, numa live, a seguinte provocação. E acho que todos nós devemos provocar os nossos candidatos, né? E aí se comprometerem a só investir do lado de lá da cidade, na Zona Noroeste, né?
nos morros, nos cortiços. O lado de cá, onde a gente mora, a cidade está perfeita, não precisa fazer mais nada, é só manutenção, é só limpeza e manutenção, não precisa fazer mais nada, não se gaste mais nenhum centavo em obra aqui do lado de cá. O lado de lá, que é a cidade que a maioria dos santistas não conhece, que é Vila Gil, das Palafitas, Jardim São Manuel, morros, cortiços do centro, que precisa de investimento. A nossa lei orgânica do município tem um item que fala que a cidade tem que ser justa e igualitária. E isso não está sendo cumprido, que nós temos uma cidade por trás do cartão postal horrível, que se a gente mostrar para muitos santistas aqui da Zona Nobre, vai falar que não é Santos, mas é Santos sim. Quem mais apareceu aí? Bueno. A Bueno e a Sueli que ainda não se manifestaram aí. Bueno da Bertioga, dê uma saudação aí para o pessoal. Chegou agora, perdeu a aula. Fala, Bueno. Bueno, tem que ligar o microfone. Mas o Bueno está participando sim, viu, Pimenta? Que às vezes ele saía... Fala aí, Bueno. Eu saí, depois eu acabei retornando, mas eu estava participando assim, desde o início. E eu estou gostando da apresentação, do que está sendo colocado, está bem interessante. E vai muito de encontro ao nosso trabalho aqui, né, em Bertioga. Tá? Gente, nosso horário já está avançado, temos que jantar. E eu pediria ao diácono, né, nosso assessor eclesiástico, que desse a bênção final aí para todos nós, já convidando a todos para a semana que vem estarmos aqui e convidar mais pessoas a participar aqui. Que tem uma pessoa que não falou aqui, a Ivena, não falou nada, quer falar um pouquinho, Ivena? Fala para a gente aí, antes do diácono. Eu quero só agradecer pela oportunidade de estar participando e dizer que, assim, eu gostei muito da explanação do professor. Eu também revi pontos que antes eu consegui agora ter um outro olhar, confesso, que antes não tinha pensado, né, desse jeito. E eu tô com bastante expectativa, assim, de poder ajudar, de conhecer melhor o projeto e seguir. Obrigada. Boa noite. Boa noite, posso falar? Obrigado, querida. Quem é que quer falar? A Sueli. Sueli, fale, Sueli. Sueli, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou representante do jornal Vozes da Rua, que acabou de sair do forno o jornalzinho, né? E sou funcionária pública de Santos também. Trabalho no CEAbrigo, que acolhe pessoas em situação de rua, adultos, idosos e famílias. E também sou formada em serviço social e me interesso pelo segmento, né, da população em situação de rua. Desejo contribuir no que puder, como Pimenta comentou, todos unidos somos mais fortes, né? E é uma pena ter conseguido entrar só agora, já no finalzinho, mas no próximo eu pretendo estar desde o começo. Boa noite a todos e obrigada. Antes do diácono, o professor quer dar uma palavrinha aí para nós. Por favor, professor. Rapidinho, né? Quero agradecer muito, né, a atenção de vocês. Eu acho que a gente está jogando uma sementezinha aqui e a gente sente que o terreno é muito fértil, né? E é bom ver muitos jovens aqui, né? Eu tenho cabelinho branco já. Eu fico muito feliz, né, dessa participação de vocês. E eu queria dizer o seguinte: eu vou dar um presentinho para vocês, para quem tiver no segundo encontro, fazer uma chantagem aqui, que é esse livro aqui, que é o livro do Santo Dias, não sei se vocês conseguem enxergar aí, que foi um operário que foi assassinado no final da ditadura militar, e ele tem toda uma trajetória ligada a Dom Paulo Evaristo Arnes,
e a pastoral operária, e que a gente chama, então, da espiritualidade libertadora, né? Isso aqui foi minha dissertação de mestrado, e tem o prólogo do Dom Pedro Casaldáliga, né? Então eu quero dar um livro para cada um de quem veio nos dois encontros, tá? Porque eu acho que é legal a gente prestigiar, né? Então tem, e é de grátis, tá bom? É isso. Muito obrigado por tudo, viu, gente? Obrigado, Silvio. Eu vou querer, hein? Vou querer esse livro aí. Diácono. Também quero. Eu também. Todos queremos, todos. Dê a sua mensagem final aí e nos abençoe, querido. É isso aí, então. Que Deus possa também abençoar, né, a pastoral de rua da nossa diocese, abençoar cada um de nós, né? Muito obrigado a todos, como o próprio professor falou, né? É bom que tenhamos gente de todas as idades aqui na pastoral, né? Que nós possamos nos unir em prol dessa missão que Deus confiou a cada um de nós, ter essa consciência, né? Que é uma missão confiada por Deus a cada um de nós. Então, a gente poder levar a palavra de Deus aos pobres, levar o amor de Deus aos pobres, e dessa forma nós também seremos amados e evangelizados também, né? Como diz a palavra, né, de Deus, é maior alegria dar do que receber. Então, que nós gravemos no nosso coração também essa palavra, né? É melhor, a maior alegria em dar do que receber. Então, que nós doemos o amor, doemos a misericórdia àqueles que mais necessitam do amor de Deus também, né? Então, para finalizar, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Fiquem em paz, na graça de Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Olha, tem uma pessoa que também não falou, que é a Laurinha. Laurinha, fala aí um pouquinho pra gente, querida. Boa noite. Dá uma boa noite aí. Eu esqueci de você aqui, escondida. Laura. Acho que ela saiu. Acho que ela saiu. Então, gente, ela saiu. Dificuldade de ligar o microfone. Até semana que vem. Beleza. Durmam bem, descansem. Eu vou jantar agora. Tchau, gente. Tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau. Valeu, obrigado. Muito bom, obrigado. Tchau. Tchau. Oi, gente. Boa noite, é a Laurinha. Olá, Laura. Boa Acho que eu consegui abrir o microfone agora, depois de muita briga. Não tem problema, minha amiga. Gente, desculpa, é que eu ainda não aprendi a mexer jeito com o celular. Bem, gente, a quem não me conhece, né, eu sou a Laura, sou coordenadora do Movimento Nacional População de Rua, né, da Baixada Santista, venho juntamente com o Darcy, lutando pelo direito do povo de rua, né? Sou uma ex-viciada também, agora passei 20 anos no crack, né? Eu superei essa fase e agora eu consigo cuidar dos nossos irmãos e, como vocês acabaram de falar aí, não tem presente maior do que dar o amor ao próximo, do que ver um sorriso de um irmão, do que a gente conseguir fazer com que a pessoa levante a sua autoestima e consiga perceber que ele é um ser humano como outro qualquer, que ele tem valor. Então, eu estou muito feliz com o trabalho. Nós temos aqui alguns projetos, né? Eu estou com parceria com algumas clínicas, já consegui colocar alguns irmãos. Tive já essa experiência aí que o Carlos falou, né, Carlos? De colocar o irmão e ele, antes de uma semana, sair, mas também, como já teve experiência de ter colocado irmã, que já está um mês na casa, já se converteu, já manda foto para mim todo dia, me chama até de mãe, glória a Deus. A gente vai fazendo esses trabalhos também de estar ajudando a população como pode nessa pandemia, né? Servindo almoço, roupas, sapatos, né? A gente está com planejamento de uma horta comunitária.
Hoje estava na Câmara Municipal de São Vicente, falando sobre um terreno para futuramente a gente fazer uma república, que é o meu maior sonho, que saia do papel esse ano, que eu creio que vai sair, porque assim, né, a gente está lá, pega nossos irmãos, põe na clínica, consegue restabelecer o irmão. Então, quando ele sai da clínica, ele não tem para onde ir muitas vezes. E ele vai voltar para onde? Para a rua, para as drogas. Quer dizer, todo aquele esforço que ele fez vai ser em vão. Então, a gente tem na nossa república, quando ele sair da clínica, ele vai ter um lugar para ficar, para estudar, para fazer um curso e conseguir se erguer para estar novamente entrando na sociedade, né? Então, esse é meu maior sonho, nosso maior sonho, e vamos lutar por isso esse ano, que nós vamos conseguir, eu creio. Eu não falei, mas quando fala, não quer parar. Desculpa, gente, o horário está estourado, né? Excelente, Laura. Laura Guerreira. Obrigado, viu, minha amiga? E a gente tá bom. A gente também, como o Carlos falou, também estamos com um apoiador, o vereador Jabá, em São Vicente, ele que fez a Lei da Economia Solidária, né? E numa sessão na Câmara, eu consegui incluir os moradores de rua nessa lei, agora fazem parte da economia solidária, por isso que nós estamos lutando muito pela economia solidária, né? Porque a pessoa que está nas ruas não tem chance de pegar um currículo, entregar numa firma, né? Para arrumar um emprego. Ele tem a vontade, a capacidade, mas não tem a chance, por falta de, às vezes, de um estudo, né? Ou de um endereço fixo, que seja. E pela lei da economia solidária, a gente vai fazer por onde a pessoa se sustentar com o seu próprio trabalho, né? Isso. A economia solidária é uma ótima alternativa. Perfeito, é isso mesmo. Tá ótimo, então, Laura. Beleza, então. A gente se vê na próxima semana, né? Tchau, gente. Tá, valeu, Laura. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Obrigado, hein? Boa noite, Baldo. Tchau, Baldo. Um abraço.